Olá pessoal, essa é a segunda aula de função do primeiro grau, tá? Então fique ligado que agora nessa aula a gente vai aprender a desenvolver gráficos e a interpretar gráficos de função. Olha só, a gente tem que lembrar que a gente está conversando de função do primeiro grau, a famosa função afim, né? E essa função ela vai ser do tipo f de x é igual a ax mais b, que também pode ser escrita, né? Y é igual a x mais b, correto? Beleza, 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 beleza. Como eu vou pegar essa função, como que eu vou analisar esse meu problema e jogar isso para o plano cartesiano, né, que seria por gráfico. Atenção, eu vou dar um exemplo para vocês para a gente entender o que acontece. Olha só, imagina eu tenho a minha função y é igual a 2x mais 6, como o último exemplo que a gente fez na última aula. Olha só como que eu vou passar isso daqui para gráfico, galera. Atenção! O primeiro ponto que você vai fazer é achar os zeros dessa função. Então, o zero de uma função é o valor que x assume, que zera a função, que y vira zero, né? Porque o y está sendo a função, né? O y é igual a essa funçãozinha que é 2x mais 6. Então, olha só, faz um quadrozinho, x, y. Quando x vale zero, qual o valor que y assume? Vamos entender? E quando o y vale zero, qual o valor que x assume? É isso que tem que fazer. É simples. Então são duas etapas, tá? São duas etapas. A primeira etapa, eu vou achar o zero da função, quando x vale zero. Quando x vale zero, ou melhor, o zero da função é quando o y vale zero, né? Então, quando o y vale zero, eu vou ter aqui, aí eu jogo aqui, né? Eu jogo nessa função. 0 no y é igual a 2x mais 6. Então aqui eu estou encontrando o valor de x para que o y valha zero. Isso é o zero da função. Vou passar o 6 para lá. Eu vou ter que 2x é igual a menos 6, né? O 6 está positivo, ele passa negativo. X vai ser menos 6 dividido por 2. Passei o 2 dividindo. X vai ser menos 3. Então atenção, o zero da minha função é menos 3, que é o valor que x assume, tá? O valor que x assume, aí eu estou colocando aqui, ó. Isso aqui é o zero da função, tá bom? Zero da função, muito importante. É o valor que x assume, que a função zera, que y zera. Só que não basta só isso. Eu tenho que achar uma outra informação, tá? E a minha outra informação vai ser quando o y, ou melhor, quando o x tenha o valor de zero. Qual o valor de y? Então, por exemplo, eu vou jogar aqui, tá, galera? Olha só. Y é igual a 2 vezes o x. Qual que é o valor de x agora? Zero. É só ser sempre substituindo. Mais 6. 2 vezes 0 é 0, sobra 6, né? O y é igual a 6. Então, quando o x tem o valor de zero, o y vai ter o valor, de 6. Galera, para você encontrar o gráfico, é simplesmente isso. Ora você coloca o y como zero, acha o valor de x. Então, y zero, x é menos 3. Ora você coloca o x como zero e acha o valor de y. Beleza? Primeiro passo. Ok? Primeiro passo. O segundo passo é você desenhar aqui o plano cartesiano, né? E aí você tem que lembrar que o plano cartesiano, ele vai ser sempre esse eixo da horizontal, que é o eixo x, também conhecido como o eixo das abscissas, né? E eu já falei isso em plano cartesiano. E aqui é o eixo y, que também é conhecido como eixo das ordenadas. Não é coordenada, é ordenadas, ok? Então, eixo y, eixo x. E aí você vem aqui, olha. Pensa bem, esse aqui é o zero, galera. Esse é o zero. Todo ponto que tiver na reta x, o y está no valor zero, tá? Então, olha só. Quando x vale zero, qual que é o valor de y? 6. Opa, quando x vale zero, o valor de y é 6. Opa, x aqui no zero, então tem que estar aqui, e o y, vamos variar o y. Y no 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o y é 6. O primeiro ponto desse gráfico é aqui, 0 e 6. Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, é o ponto
0 e 6. Você tem que lembrar, galera, que sempre um ponto, uma coordenada, é dada por x e y, ok? O primeiro é o x, o segundo é o y. Então, a localização do x, localização do y. Aqui a localização do x é 0, localização do y é 6. O meu segundo ponto é quando o x vale menos 3. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Esse é o menos 3. Vou chamar de ponto Q, tá? Esse ponto Q é esse ponto aqui, olha, menos 3 e 0. Porque o x vale menos 3 e o y vale o quê? 0, olha lá. O y vale 0, x menos 3. Então, menos 3 e 0. Ok? Então, eu achei esses dois pontos. Você acha os dois pontos e liga eles. Pronto. Ligou. Quando você liga, a função é essa reta aqui, galera. Essa reta aqui, olha, vai ser a função f de x, tá? Então, essa reta aqui, vou colocar aqui, olha, f de x é igual a 2x mais 6. Beleza? Então, simplesmente fazer isso. Vamos fazer outro para ver se a gente entendeu. E aí eu vou explicar um pouco a mais a fundo. Segundo exemplo, galera, exemplo 2. Exemplo 2 vai ser o seguinte. Olha só, eu tenho a minha função aqui agora. Y, ou f de x, né? É igual a x menos 3. Atenção, primeiro passo. X, y. Quando o x vale 0, o y vale o quê? Aí você vem aqui e coloca x aqui no 0, né? Então vamos lá. Y vai ser igual a 0 no lugar do x, menos 3. O y vale menos 3. Ok? Então, quando o x vale 0, o y vale menos 3. Agora, quando o y vale 0, então hora você faz com x, hora faz com y. Quando o y vale 0, quanto que vale o x? Aí você vem e faz isso. O y vale 0 agora, então no lugar do y coloca o 0, vai ser igual a x menos 3, passa os 3 para lá, x vai ser igual a 3. Então aqui é o zero da função, né? Quando você acha o valor de x para que y vale 0. Então x vai ser 3. Ok? Primeira etapa você já concluiu. Na segunda etapa, o que você faz? Desenha o seu plano cartesiano. Lembra que esse é o eixo x, esse é o eixo y. Aí você vem, quando o x vale 0, opa, aqui o x vale 0. Qual o valor de y? Aí você varia só no y, né? É menos 3. Né? Então esse é o ponto 0 e menos 3. Vamos para o próximo ponto. Quando o x vale 3, o x vale 3, o y vale 0. Então esse é o ponto x vale 3, y 0. Encontrei os dois pontos? Venho, faço a minha reta. A minha função é essa reta aqui, ó. Essa reta aqui. Ok? Repara, galera, agora. Repara, galera. Que aonde está encontrando a minha reta, que é a minha função, y, que é igual a x menos 3, tá? Essa reta é essa, tem essa descrição. Aonde está encontrando o meu eixo y é exatamente o termo independente. Olha só, menos 3, menos 3. Então, sempre o termo independente vai ser o ponto de contato. O termo independente vai ser o ponto de contato entre a minha função, a minha reta, ao eixo y. Beleza? Então, por exemplo, quando ele fala aqui 2x mais 6, eu já sei que o ponto de contato vai ser no 6, lá na minha reta y. Beleza? Primeira informação importante. Vamos aqui prosseguir. Vamos prosseguir. Olha só. Então, a gente viu como que monta um gráfico de uma função, ok? Agora, a gente vai aprender a como fazer o caminho inverso. Quando eu tenho um gráfico, eu quero passar para a função. Como é que você faz isso? Olha só. Então, agora, a nossa próxima etapa é saber como é que eu faço de um gráfico você chegar na função. Ok? Para isso, galera, eu vou colocar um exemplo aqui. Exemplo 1. Eu vou desenhar um gráfico aqui, tá? E uma reta. Essa reta vai estar encontrando no 2 e aqui no 2 também. Vamos entender. Então, você viu essa reta aqui na sua prova.
Qual função é essa? Que função é essa? Lembra que aqui é x e aqui é y. Galera, o primeiro ponto que você tem que saber é que ponto é esse. Esse ponto aqui, repara, é o quando o x vale 2 e o y vale 0. Então esse ponto aqui é o 2 e 0. E esse ponto aqui é o quê? Esse ponto aqui é quando o y vale 2 e o x vale 0. Então é o 0 e 2. Repara que é totalmente diferente um do outro. Lembrando que o ponto sempre vai dar por x e y. Ok? Olha só, você vai lembrar que a função do primeiro grau é igual a f, é sempre fx é igual a x mais b, né? Então no lugar de fx eu vou colocar y de uma vez. Y é igual a ax mais b. Ok? Só que aí a primeira informação que eu já te falei. O coeficiente linear é aonde toca o eixo y. Ok? Aonde tocou o eixo y? 2. Então o coeficiente linear é 2. Então a função você já sabe que é isso aqui, ó. Ax mais 2. Tem que saber, tá? Eu vou colocar isso em regrinha já já. O coeficiente linear é onde a reta encontra o eixo y, ok? Tá aqui a primeira informação. Então já sei que y é igual a x mais 2. Como que eu vou encontrar esse valor de a agora para encontrar a funçãozinha bonitinha? Joga outro ponto. Olha os pontos que você tem. 0 e menos 2, 0 e 2, 2 e 0. Então quando o x vale 2, a função vale 0. Você já sabe disso. Eu vou jogar aqui, olha. Y é igual a x mais 2. Mas quando o x vale 2, o y vale 0. Então no lugar do y... Então jogar um ponto numa função é exatamente isso, galera. Você faz isso aqui, olha. Y vale 0. Então quando o y vale 0, a vezes o x vale o quê? 2. Isso mais 2. Pronto. Simplesmente joguei o ponto. Olha, no lugar do y eu coloquei 0. E no lugar do x eu coloquei 2. Resolvendo isso aqui, você vai ter que 0 é igual a 2a mais 2. Né? Passo 2 para lá, eu vou ter que menos 2 é igual a 2a. E eu vou ter que a é igual a menos 2 por 2, né? A vai ser o quê? Menos 1. Isso tudo é para você descobrir o valor de a. Porque aí quando você descobre o valor de a, você pode reescrever a sua função. A sua função vai ser y é igual a, que é menos 1, x mais 2. Só para deixar bonitinho, y vai ser menos 1 vezes x é menos x mais 2. Então, quer dizer, quando ele te dá um gráfico como esse, você consegue encontrar qual é a função que determina esse gráfico. Beleza? Até a próxima aula. Forte abraço!